conselhos a Bíblia me apresenta para me posicionar diante de uma situação tóxica que envolva a mim ou ao meu semelhante? Provérbios capítulo 18. O solitário busca no seu próprio interesse, olha que interessante, e se opõe à verdadeira sabedoria. São pessoas que eles querem agradar tanto a si mesmos, que eles se tornam infelizes de tanto querer ser felizes, porque eles se esquecem que a felicidade é uma via de mão dupla, uma relação entre mim e o meu semelhante. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Você já parou para observar como algumas pessoas, elas são tão mesquinhas que elas sapateiam em cima da outra, parecendo até que são gigantes, mas na verdade elas se sentem um zero à esquerda. Vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As pessoas se esquecem que aqui na Terra você não ganha muita coisa praticando mal. E pode até ganhar, pode até ser que alguém pratique a vida toda coisas ruins e acabe morrendo com todo o dinheiro que ele roubou no banco, com toda a opressão que ele causou. Mas nisso aqui eu coloco duas observações. Em primeiro lugar, quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, o inconsciente mostra que ela não é feliz. Ela não é feliz. Por isso que muitos, mesmo tendo tudo, não têm nada. Se consomem em drogas, vícios. E muitas vezes, quando falamos em relações tóxicas, a gente sempre imagina como nós, as vítimas da relação tóxica, se esquecendo que muitas vezes eu posso ser a fonte de uma relação tóxica para alguém. Tiago capítulo 3. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante uma boa conduta. Às vezes, o meu comportamento é um argumento muito mais forte do que minhas palavras. Mas há pessoas que, ao invés de mostrarem com o comportamento quem elas são, preferem fazer um discurso de autoelogio, um discurso sobre si mesmo, um panegírico. E não é bem por aí. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso. Nem mintam contra a verdade. Essa expressão, nem mintam contra a verdade, tem dois sentidos aqui. Não pratiquem a mentira, não sejam pessoas que sempre praticam o perjúrio, a falsidade, o falso testemunho, tem esse sentido no texto, mas existe um outro sentido psicológico aqui, olha. Nem mintam contra a verdade. O que é mentir? Fingir que você não tem aquilo. Há muitas pessoas que pensam que elas sempre são as vítimas. O mundo todo está errado, quem está certo são elas. E você quer fazer um exercício psicológico simples para perceber se uma pessoa é realmente alguém que tem um senso de quem ela é, incluindo os seus erros, ou se ela tem apenas uma atitude, digamos assim, politicamente correta? Faça uma pergunta para uma pessoa: você tem defeitos? Normalmente a tendência da pessoa, inclusive nós mesmos, é responder: sim, eu tenho muitos defeitos. Se ele for cristão, ele ainda vai colocar um tom piedoso na voz, dizendo: se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei como é que eu entraria no céu de tantos defeitos que eu tenho. Então faça uma pergunta em seguida. Dê-me uma lista de 3 defeitos que você tem. E depois de titubear em dar a lista, ele vai apresentar alguma coisa mais ou menos assim: eu sou uma pessoa muito franca. Eu sou uma pessoa muito franca, o que eu tenho para falar eu falo na cara, não olho o tempo nem lugar, isso acaba trazendo consequências, porque o que eu tenho para falar eu falo mesmo. E eu também sou muito trabalhador, eu sou workaholic, eu trabalho mais do que devo, eu trabalho demais, eu trabalho até me esgotar. E um outro defeito que eu tenho é que acaba me entregando muito às pessoas e elas abusam de mim. Dificilmente ela vai dizer: não, meus 3 defeitos. Não, meus 3 defeitos, o primeiro é que eu sou muito fofoqueiro, eu falo mal da vida das pessoas direto. O meu segundo defeito é que eu sou viciado em pornografia, ninguém sabe disso. E o meu terceiro defeito é que eu roubo no meu emprego, eu cometo pequenos furtos. Ninguém vai falar isso. Ou seja, a segunda resposta, politicamente correta, meu defeito é ser trabalhador demais e ser muito honesto, na primeira fala ela disse que é totalmente imperfeita, mas na segunda ela coloca virtudes sobre si mesma. Ela mascara quem ela realmente é.
Ou seja, ela está se protegendo. Agora você pode falar, Rodrigo, tudo bem, mas você falou de se afastar do ímpio, se afastar do caminho do que me prejudica, mas e quando a relação tóxica está na minha casa, na minha família? Como é que eu faço? Eu não tenho como meramente me afastar do meu emprego. Bom, aí a Bíblia dá um outro conselho na continuação desse verso. Diz o seguinte, o verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Para soltar uma pessoa tóxica, você não precisa necessariamente se mudar para uma outra região. Pelo contrário, se você não resolver dentro do seu coração o problema que amarra você àquela situação tóxica, àquela relação tóxica, você pode mudar para o outro lado do planeta Terra. Você pode ir para Marte. O problema é junto. Você tem que soltar dentro de você. E soltar como? Perdoando. Sendo com ela o que você gostaria que ela fosse com você. E isso inclui, inclusive, a sua própria pessoa. Você tem que também se perdoar. Você pede perdão a Deus, mas você se perdoa. Você procura não se colocar numa situação de amargura. Cuide de você como Deus cuida de você. Ame-se a si mesmo. Saiba que você é maior do que aquela situação, aquela invalidação, aquela pessoa, porque você é filho, é filha do Rei do Universo. Eu sei que você está falando, Rodrigo, não é fácil. Estou falando de uma bondade lúcida, de uma bondade que gera nobreza, uma bondade que coloca você acima da maldade que o ambiente está trazendo. Você tem que determinar, em nome de Jesus, é claro, que você não vai deixar que o ambiente torne você um subproduto dele. Pensa nisso. Sua família é tóxica, tem muita violência doméstica, com palavras, violência física, verbal, ambas, violência psicológica, pior ainda, a violência psicológica, ela é quase pior do que as duas anteriores, porque a violência física causa hematoma. A violência moral, o xingamento, você tem toda a razão do mundo para odiar, mas a violência da chantagem emocional é pior ainda, porque a violência da chantagem emocional, o outro ele não te agride com palavras, mas ele te oprime. Se você me largar, eu vou morrer. Se você sair de casa, o que vai ser de mim? Essa é pior ainda, porque você não tem nem argumento. Todo mundo vê no outro só bondade com você, mas sabe aquele amor que sufoca? É um caso. Você não pode se permitir ser um subproduto do ambiente tóxico que a vida lhe dá. E quando muitas pessoas me perguntam por que meus pais fazem isso comigo? Por que a vida faz isso comigo? Eu pergunto de volta, o que você faz com aquilo que a vida fez com você? Mesmo com coisas do lixo, é possível fazer uma obra de arte ou um objeto reciclável. Deus é especialista em reciclagem. Ele pode reciclar os cacos da sua vida. Que Deus abençoe você e dê a você vitória sobre as relações tóxicas desse mundo. Um grande abraço. Fique com Jesus. Tchau, tchau.